Vamos fazer uma leitura bíblica em Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, nós temos falado sobre lar, lugar para servir, o tema família radical, baseado em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, que diz: ora, como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Como recebestes, como fostes instruídos, andai nele. E a palavra aqui diz: andai radicados, edificados, confirmados, firmados em Cristo. E nós falamos sobre a necessidade, então, de edificarmos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. E também falamos no melhor caminho, que é o amor. E hoje nós vamos continuar esta mensagem falando que o lar é um lugar para servir. Nós somos servos uns dos outros. Falei rapidamente, uma outra ocasião, da palavra família. A palavra família ela é derivada do latim famulus, que significa servo. Então, exatamente essa é a ideia de nós vivermos em família. Buscarmos viver em comunhão, em amor, uns membros com os outros, servindo ao Senhor e servindo também uns aos outros. E no texto que nós lemos, nós entendemos que a única forma de nós sermos esse verdadeiro cristão, que serve no lar, que serve a Deus, é buscando estar cheio do Espírito. E o texto diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui dá uma ordem negativa e outra positiva. A negativa é: não vos embriagueis com vinho. A positiva é: enchei-vos do Espírito. E mostra a consequência de cada uma delas. A embriaguez causa dissolução, tristeza, depressão, descontrole. Estar cheio do Espírito nos torna lúcidos, sóbrios, parecidos com Jesus, amáveis, servos de Deus. Paulo não se detém aqui nesse tema da embriaguez, mas ele vai especificar a ideia de estar cheio do Espírito, detalhando uma vida sobre estar cheio do Espírito. Verso 19. Se você tem aí a sua Bíblia aberta ainda, nós estamos lendo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 19. Como age uma pessoa cheia do Espírito? Ela age em comunhão, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É o verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A comunhão é o primeiro tópico de alguém cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Aqui nós estamos falando
de alguém que canta junto, que louva junto ao Senhor, mas também que é alguém que tem essa receptividade, essa comunhão. Em segundo lugar, aqui fala de adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. Um louvor que agrada a Deus, um louvor sincero. Então, alguém cheio do Espírito, ele serve ao Senhor. Não está funcionando, não. Ele serve ao Senhor. Diferente da vida de alguém que está longe do Senhor, este serve ao Senhor. Também nós podemos ver aqui a gratidão, dando sempre graças por tudo. É uma característica de alguém cheio do Espírito Santo. Não vive sempre incomodado, sempre descontente, mas é alguém que vive em gratidão ao Senhor, dando sempre graças por tudo. No sentido de saber que as situações, as dificuldades também fazem parte, né, da vida. E, em último lugar aqui, submissão, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a pessoa cheia do Espírito, ela não é arrogante, né, digamos assim, agressiva, mas ela vem nesse sentido de estar sujeitando uns aos outros. A submissão mútua, ela só acontece nesse temor do Senhor. Eu não vou me submeter a alguém porque alguém merece isso, porque alguém não erra, né? Mas eu vou me submeter porque eu temo ao Senhor e Deus assim está trazendo para mim essa ideia, né? E aqueles que são sujeitos a Cristo, se eu sou sujeito a Cristo, eu não vou ter dificuldade de me sujeitar ao meu irmão, àquele outro que está do meu lado. Então, como age uma pessoa cheia do Espírito? Esses 4 pontos: comunhão, adoração, gratidão e submissão. É isso que nós devemos buscar. Quando se fala, né, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, podemos usar o vinho como qualquer outro prazer, como qualquer outra coisa que nós buscamos no lugar de Deus. Então não se embriague, não busque as coisas desse mundo, que você vai se afastar do Senhor. Mas busque encher do Espírito. Busque encher da presença do Senhor. E aí você vai viver essa comunhão com o Senhor, com o seu próximo. Você vai experimentar dessa adoração verdadeira, vai viver em gratidão e submissão. Repare que nós terminamos aqui nessa palavra submissão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E no nosso tema família, nós temos algo que a palavra de Deus nos ensina, né? O papel de cada um de nós na família. Marido, a mulher, os filhos, até fala sobre os servos e os senhores. E a ideia aqui é que se nós estivermos cheios do Espírito, nós teremos esse relacionamento harmonioso com Deus, como nós já falamos, né? Adorando ao Senhor, com alegria, ações de graças, mas uns com os outros, nos submetendo uns aos outros e buscando o nosso papel na sociedade. Então, todos nós podemos, assim, perceber essa necessidade de cumprir o nosso papel. É a diferenciação que Deus nos dá, né? E a gente, infelizmente, vive numa crise muito grande nesse sentido de papel. Né? É como um corpo, né? O corpo ele tem cada função, cada membro tem uma função. Então a mão não pode querer ser pé, o pé não pode querer ser mão. E assim é a sociedade. O homem deve ser homem, a mulher deve ser mulher, o homem deve cumprir o seu papel de amar a sua esposa, a mulher deve cumprir o seu papel de ser submissa,
os filhos devem honrar os seus pais, os pais não devem provocar seus filhos à ira. Isso tudo faz com que cada um no seu papel, né, esse seja servo do Senhor. E logo mais à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sequência aqui, que Efésios 5, a partir do verso 22 a 33, talvez entre aqui um pouquinho no próximo capítulo, no capítulo 6, de versos de 1 a 4. Qual é o nosso dever? Qual é o nosso papel? Mas principalmente, em primeiro lugar, a gente deve seguir e entender que esse nosso papel, ele só será exercido se eu estiver buscando uma vida cheia do Espírito, que é esse que é o grande problema. Não adianta você tentar forçar ser alguém, modelo, cumprir o seu papel, se você não estiver buscando a Deus. E é bem importante quando a gente percebe que Paulo faz exatamente essa introdução ao capítulo, quando ele vai falar das funções, né? Marido, mulher, filhos, numa vida cheia do Espírito. E essa vida cheia do Espírito, ela acontece a partir do momento em que nós servimos a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, nos reunimos em Tua casa. Nesse mês, colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, a vida da igreja, ó Pai. Nós somos uma família, somos um corpo, e que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo, fazendo-nos viver esse bom relacionamento, cada um cumprindo o seu papel, seja o líder, seja aquele que é liderado. Cada um de nós, ó Pai, possa viver essa paz, essa comunhão. Também, ó Deus, em especial, pedimos pelo nosso lar, ó Deus, que o Senhor venha cuidar, ó Deus, da nossa vida na casa, Senhor, para que nós estejamos vivendo em amor, para que nós estejamos sendo sábios para cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor venha encher, ó Pai, o nosso coração da Tua presença, do Teu Espírito, para que possamos ter uma comunicação de amor, ó Deus, temos atitudes que demonstram amor uns aos outros. Também, ó Pai, nos faça entender o nosso papel, e não só entender, mas nos dá força para cumprir aquilo que o Senhor Deus tem nos chamado para fazer na nossa casa, sem desculpas, ó Pai, sem fugas. Assim nós oramos, ó Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.